Fala aí, gente, eu sou o Ricardo. E que tal ler um romance policial com personagens icônicos e um especial que tem técnicas de dedução incríveis? Se você gostou da ideia, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Eu tô falando do livro Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Esse livro é o primeiro livro que conta a história do Sherlock Holmes e do seu fiel companheiro Watson. Na verdade, ele conta na visão do Watson, então é o Watson que está nos contando toda a história, praticamente em primeiro momento, de como ele conheceu esse ser que é o Sherlock Holmes, que na verdade é um homem um tanto quanto diferente, ele é excêntrico, ele é muito inteligente, e tem um certo temperamento, dá pra dizer que ele é bem temperamental. E o Watson, ele é bem moderado, ele é amável, o livro descreve ele sendo como uma boa pessoa, ele foi das Forças Armadas, médico das Forças Armadas, por isso ele é o Dr. Watson. E o Sherlock Holmes, bem, quando o Watson conhece ele, não sabe muito bem o que o Holmes faz, né? Na verdade, os dois se conhecem por um acaso do destino. O Watson tá procurando um local para morar em Londres e ele tá com pouco dinheiro, então ele precisa dividir o apartamento. E o Holmes, por coincidência, também precisa dividir um apartamento com alguém. E por acaso, ele tava procurando alguém e os dois têm um amigo em comum que trabalha num laboratório e ele apresenta o Dr. Watson, encontra esse amigo e esse amigo fala do Holmes. Só que ele dá uma descrição até que você fica meio assim, querendo conhecer mesmo o personagem, porque ele vem falar algumas coisas tipo, ele é muito excêntrico, ele é um tanto quanto diferente. Se você não gostar dele, a culpa não é minha. Então dando umas coisas assim que você pensa, meu, como deve ser essa pessoa? E daí a gente vai lá e encontra esse ser que parece muito inteligente, lidando com química e tudo mais, e o Dr. Watson tá precisando de um lugar para morar, então ele não tem muita escolha. Ele vai lá conhecer o Holmes e ele acaba se deparando com um tipo alto, magro, queixo quadrado. Ele tem uma boa impressão de primeira vista. O Holmes faz uma pequena observação sobre ele que ele parece ter adivinhado de onde veio o Dr. Watson. E o Dr. Watson passa meio despercebido por isso. Ele pensa, meu, isso não deve ser nada demais. E ele acaba, por convivência, porque os dois acabam indo morar junto, isso é um fato. E eles acabam indo morar junto e nesse meio tempo que eles ficam juntos, um descobre sobre a personalidade do outro. Então, o Holmes tem hábitos bem estranhos. Às vezes, o Watson fica muito tempo sem ver o Holmes e os dois têm uma relação boa, porque um quase não encontra o outro, então é como se eles estivessem sozinhos. E o Holmes gosta de tocar violino e o Watson gosta de ouvir o Holmes tocando violino. E essa relação de amizade vai crescendo e ele acaba descobrindo essas peculiaridades. Ele tenta descobrir com que o Holmes trabalha, porque espancar cadáveres para ver quanto tempo depois ele fica com hematomas ou descobrir de qual parte de Londres é cada mancha de barro das beiradas da calça e do sapato dele, não parece ser de alguma profissão específica. Então o Watson fica ali muito encucado com isso e ele acaba fazendo algumas observações sobre a dedução, a arte da dedução, e diz que, na verdade, isso não pode ser verdade, que não tem como, a partir de uma gota de água, descobrir quem é essa pessoa que está na sua frente. E o Holmes já derruba todas essas informações que ele passa e diz, eu sou o mestre da dedução. E daí ele explica como que ele soube de onde o Watson veio. E daí você fica pensando, meu, como que uma pessoa pode ter um processo tão rápido, tão inteligente, saber de tanta coisa? Você pensa que o Holmes tem um conhecimento infinito, mas daí chega num ponto que o Watson fala sobre a Terra girar em torno do Sol. E o Holmes não conhece essa teoria. Daí você fica pensando, como um homem tão inteligente não sabe que a Terra gira em torno do Sol? Na verdade, ele fala um negócio muito interessante que é que a nossa cabeça não é esse compartimento elástico que permite com que a gente jogue tudo lá dentro. O Holmes seleciona informação por informação que ele coloca dentro da cabeça, porque ele acredita que a nossa cabeça é um sótão. Então, se você entulhar de tudo que é coisa,
depois não vai dar pra achar as coisas, vai ser difícil ir lá buscar, ou daqui a pouco, cada coisa nova que você coloca, uma cai pra fora. Então, não é importante para ele saber que a Terra gira em torno do Sol, porque para o trabalho que ele exerce aqui na Terra, não faz diferença nenhuma. Se a Terra girasse em torno de Saturno, não faria diferença para ele. Contanto que as coisas continuassem sendo como são aqui, de certa forma ele tem até razão. E o Watson se vê ali com esse gênio excêntrico e tudo mais, até que o Holmes vai recebendo algumas visitas e, sim, acontece um assassinato. Então conta essa história desse assassinato e numas condições bem perturbadoras. Você não sabe realmente o que aconteceu. Tem várias pistas que parecem não se ligar umas com as outras. E o Holmes acaba indo ver esse assassinato por conta do Watson. O Watson diz: se você estava esperando tanto tempo para usar suas técnicas de dedução, esse é o momento. E os dois acabam formando uma dupla indo atrás de tudo isso. E as ligações que o Holmes faz com tudo, porque ele analisa tudo, desde uma pegada a uma manchinha, poeira, cinza de cigarro, ele determina tudo. Ele sabe o biotipo a forma do assassino, como aconteceu. Mas faltam algumas coisas serem esclarecidas. Então o Watson vai contando da visão dele, né? Como as coisas se sucederam, como ele viu esse amigo excêntrico dele resolvendo toda essa trama, que parece esse estudo em vermelho, né? Que eles falam. Como esse estudo em vermelho vai resolvendo, quem eles entrevistam e como o sangue na cena do crime, o cadáver que não apresentava nenhum tipo de ferimento para que ele tivesse sido morto. O que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo? Quem é o assassino? E por que os dois entraram por vontade própria no local onde ele foi assassinado? São muitas perguntas que vão aparecendo ao longo do livro. E daí o livro corta num momento muito específico que a trama tá lá no ápice, o Holmes todo mundo tá praticamente com as mãos no assassino e a história dá aquele corte e a gente passa para uma história narrada em terceira pessoa. E você fica pensando, tá, o que aconteceu? Pra onde foi tudo aquilo que estava acontecendo? E daí a gente passa para uma história onde nós temos um homem e uma criancinha, uma menina, numa planície deserta, com urubus rondando eles, e eles estão prestes a morrer. Eles estão definhando naquele meio de deserto da América, eles estão nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com todo o caso que está acontecendo lá em Londres, com tudo aquilo? Você fica meio sem entender. E daí, essa primeira parte, ela começa bem monótona, né? Você quer saber o que está acontecendo, mas dado ao ápice que estava antes, essa parte já começa um pouquinho mais calma, né? Com aquela cena dos dois escorados numa pedra e no sol e quase morrendo, e eles sabem que vão morrer. E você fica também apreensivo para ver o que vai acontecer, qual a ligação deles. E a gente ainda não entende a relação. Mas quando eles falam do nome, a gente passa a pensar, peraí, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Será que... E daí as coisas começam a se desenrolar e você começa a pensar, tá, aqui tem gente que tem ligação com a outra história, mas de que jeito? E daí a história começa a se desenrolar de tal maneira que você pensa, já sei o que aconteceu. Já sei o que está acontecendo. Esse personagem aqui deve ter feito isso. E essa segunda parte da história vem com uma carga de emoção, porque você tem um pensamento firme no outro sobre o assassino e sobre o assassinato. Você tem um certo tipo de pensamento. E quando chega nessa parte, seu pensamento começa a mudar. Poxa, será que não acredito que isso aconteceu? E daí, antes de acabar essa segunda parte narrada em terceira pessoa, eu fiquei com muita raiva. Mas muita raiva dos acontecimentos que eu fiquei abismado. Pensei, como que isso pode acontecer? Quer dizer, faz sentido. Faz sentido do porquê ter acontecido o assassinato. Mas dá uma raiva interna do jeito que tudo aquilo aconteceu. Quando acaba essa narrativa em terceira pessoa, dessa outra história lá dos Estados Unidos, volta para o Dr. Watson contando o que aconteceu quando eles estão com as mãos sobre o assassino. E o Holmes vai fazer todas as suas ligações do porquê essa história dos Estados Unidos tem ligação com essa de Londres e o que aconteceu nesse meio tempo. Vai se desenrolar todas as relações possíveis, vai se ligar tudo de uma forma tão harmoniosa que... faz a leitura... Você já esperava, sim. Eu já esperava
mais ou menos pelo final. Digamos assim, pelo jeito que se desenrolou, nessa parte, quando eu começo a contar sobre essa relação da narração lá dos Estados Unidos com agora, eu já entendi o que estava acontecendo. O final é um pouquinho frustrante, mas que dá uma sensação boa lá no coração. Ele deixa... É meio que... Eu não quero dar spoiler, mas é uma justiça do destino que acontece e ao mesmo tempo você pensa que pena, né? Que aconteceu dessa forma com tal pessoa. Mas o Holmes e o Watson continuam ali no encalço de tudo isso e o Watson diz que daqui pra frente ele vai escrever todas as aventuras do Sherlock Holmes, porque já que ninguém dá crédito pelo que ele fez, só os detetives da Scotland Yard ganham crédito por ter feito tudo ali, né, dentro disso, e o Holmes como um investigador particular contratado, um consultor de investigações, ele não ganha crédito nenhum. Então o Watson diz que de agora em diante ele vai ter o merecimento que ele merece, nem que seja agora, mas que lá no futuro, quando alguém lê o diário do Watson, vai entender. E é simplesmente muito boa essa narrativa. Eu recomendo super vocês lerem esse livro. É muito interessante, muito bom de ser lido. É uma narrativa leve, então você consegue ler. Ela conta sobre esse assassinato, conta tudo, algumas atrocidades que aconteceram, então é um livro um pouquinho pesado, né? Mas é muito bom viver essa mente desse grande detetive. Ele até faz citações a outros livros, ao Dupin, que é o investigador do Alan Poe, que foi praticamente o pai do romance policial, então ele faz essa relação também. E o livro, assim, tem uma história muito envolvente, então eu gostei muito desse tipo de narração do Watson, e depois passa para essa leitura em terceira pessoa e volta para o Watson de novo para fazer o fechamento dos acontecimentos e da conclusão do caso e do livro. Os elementos que são colocados na cena construída do livro são muito bons, porque eles estão tanto presentes para o leitor tentar descobrir o que está acontecendo, quanto para o investigador. Então você tem essa visão dos dois lados. A sua visão, você pode pensar nos elementos que estavam na cena e quais ligação eles têm com o caso, e também o investigador pode analisar e falar pra gente. Porém, a gente tem o Holmes, que ele é tão inteligente, tão excêntrico, que ele não passa essas informações pra gente. Ele chega a ser, às vezes, sei lá, ele não mede as palavras dele, muitas vezes. Não diria uma certa inocência que ele tem, mas é um pouquinho diferente. E o escritor, o Sir Arthur, ele coloca muito bem o Watson como elo de ligação entre o leitor e esse personagem que é o Holmes. Porque a gente não tem essa ligação entre o Holmes e a gente diretamente, porque ele não costuma falar do que, digamos, o que ele realmente está pensando, ele não costuma falar sobre as deduções que ele faz, porque ele até fala que a dedução acontece de uma forma tão óbvia e tão rápida que ele não para pensar o que aconteceu, só acontece. E o Watson tá ali pra gente poder entender, perguntar o que aconteceu, como isso aconteceu. E o Watson faz esse papel pra gente muito bom e ele acompanha o Holmes nessa aventura incrível. E esse livro que deu margem para jogos, para filme, para outros romances, porque depois que acabou Sherlock Holmes, né, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, vieram as novas aventuras de Sherlock Holmes escritos por outros autores que não quiseram deixar morrer. Então eles usaram dessa figura que é o Sherlock para introduzir em outras histórias. Então o conteúdo advindo dessa narrativa foi incrível. Então ele é um dos grandes títulos de romance policial da história, assim, conhecido mundialmente. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Dica de leitura: Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Se você quer começar a ler Sherlock Holmes, esse é o livro para você começar, pois começa a contar um pouco da vida e como os dois se conheceram. Se você gostou do jeito que eu contei, dessa narrativa aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo outros livros que você gostaria que eu lesse, comenta aqui embaixo também se você gostou do jeito que eu fiz, o que eu podia melhorar nessa narrativa. A gente se vê na próxima. Tchau!